Ok, pessoal, então vamos lá, boa tarde a todos. Obrigado pela presença, todos que estão aqui. Como eu falei na última aula, né, a participação de vocês aqui ao vivo é fundamental. Nem todos têm disponibilidade para assistir a aula aqui ao vivo, mas para a construção dessa aula, o papel de vocês aqui é realmente muito importante, ok? Então, eu conto com a colaboração de vocês. Ah, Vocês podem perguntar ao longo da aula aqui no chat, ok? Fazer qualquer intervenção, qualquer pergunta, tá joia? Que serão bem-vindas, ok? Então, as perguntas são fundamentais, né? Até mesmo para que eu possa saber, né, que tipo de questão que é relevante para os candidatos, ok? Bem, eu vou fazer um comentário breve aqui com as instruções da prova, tá? Principalmente para quem ainda não conhece, quem ainda não fez, tá? Nós temos aqui inicialmente os tipos de questões, tá? E isso é uma coisa muito importante quando você está treinando para uma prova de inglês, né? Você conhecer o formato das questões, saber o que as questões vão pedir para você, né? Bom, ainda aqui em 2012, né, atualmente nós estamos somente com questões de certo e errado, né? Mas aqui ainda na prova de 2012, como vocês podem ver aqui nesse parágrafo, você encontrará dois tipos de questões objetivas: múltipla escolha e certo ou errado. Então, assim, embora tenha ocorrido mudanças, né, atualmente, eu diria que nós temos que estar sempre preparados, né? Enquanto você está trabalhando, né, nesse concurso, preparando para esse concurso, você tem que ter a expectativa de pegar qualquer tipo de questão, né? Nós tivemos mudança agora, por exemplo, no ano passado houve mudança na segunda fase, aumentou o tempo da prova, isso gerou muita expectativa, né, na segunda fase do que aconteceria ali. Esse ano agora nós vamos ter uma mudança também na segunda fase com relação ao summary, então temos que estar sempre preparados. Então é importante você trabalhar com, com as questões antigas, né? E conhecer os modelos de questão. Okay? Então vamos lá, nas questões do tipo múltipla escolha, né, marquem cada uma opção correta, A, B, C, D ou E, né, são 5 opções, de acordo com o respectivo comando. Né? E nas questões de certo ou errado, compostas de 4 itens cada uma, marque para cada item o campo designado com o código C, né, para certo e E para caso de errado. Isso aqui o que difere, né, dos exames internacionais é que a resposta, né, o C e o errado está, né, realmente em português. Né? Normalmente nós temos as questões, né, true ou false, que é um modelo muito semelhante. Bem, e aqui uma outra recomendação que é relevante, né, recomenda-se que a marcação não seja feita ao acaso. Isso aqui, olha só, principalmente esse ponto eu deixei grifado de vermelho, que nós vamos começar a ver aqui hoje, é para reduzir o máximo possível esse momento aqui na sua prova, de você precisar chutar uma questão, ok? De você tentar adivinhar. Então, nós vamos tentar trabalhar com o máximo de precisão possível. Obviamente, tem algumas questões aqui que nós vamos ver que talvez você possa, de fato, enfrentar dificuldade, mas a ideia é eliminar essa situação, ok? Então, em cada questão do tipo múltipla escolha e em cada item de questão do tipo certo ou errado, se a resposta divergir do gabarito oficial definitivo, o candidato receberá a pontuação negativa, conforme consta no edital. Então, é realmente isso, né? Nós temos que evitar os chutes, exatamente porque você vai receber uma pontuação negativa caso você marque a opção errada. Bem, não vamos nos prolongar por aqui. Como eu disse, somente para quem... É uma parte mais importante para quem está começando, né? Bem, pessoal, aqui nós temos a prova, tem as minhas marcações aqui, deixei tudo preparado porque a prova é realmente extensa, né? Eu só quero retomar alguns pontos aqui que nós vimos na aula anterior, porque o objetivo dessa aula é como que você vai aplicar essas estratégias à prova. Ok? Então, eu marquei aqui basicamente 3 das estratégias. Né? A primeira delas é o skimming, né? Que é uma leitura rápida, ok? Uma leitura sem interrupções, e você deve fazer essa leitura no texto como um todo, do início ao fim do texto. Ok? Então, por mais que você considere que esteja num momento importante ali no concurso do Rio Branco, um concurso fundamental para a sua vida, isso pode levar você a ter a impressão
de que você precisa ler detalhadamente a, a prova, ok? Então essa é uma impressão de fato errônea. Tá? Se você ler muito detalhadamente, interrompendo ou pensando demais, principalmente quando você encontra uma passagem difícil, se você faz isso o tempo todo, na primeira leitura do texto, você vai impactar no seu tempo, porque você pode acabar consumindo o seu tempo, isso vai impactar na sua produtividade. Tá? Então, por isso que a estratégia skimming, né, ela envolve, né, você ler o texto rapidamente. Né? E se você se perguntar, né, mas como que eu vou compreender o texto fazendo skimming? Tá? O skimming ele é para obter uma ideia geral, o primeiro contato com o texto, para você identificar o tema. Então você não precisa de profundidade de compreensão do skimming. Tá joia? E é importante você começar a treinar esse tipo de habilidade, ok? Não somente treinar aqui para a prova, né? Treinar para o simulado, mas treinar com os outros textos na internet, né? Os textos que você vai ler. Mas é importante você aplicar isso em dois momentos da sua vida. Né? Ou nos textos que você lê na internet, ou aqui no momento da prova. Ok? Bom, nós temos uma pergunta aqui. Professor, antes de começar o texto, o ideal é ler as questões ou leio o texto e depois as questões? Olha, eu vou responder essa questão daqui a pouquinho, tá? Ela é realmente um tópico que nós vamos fazer hoje e eu vou explicar o porquê. Quando devemos fazer skimming nas questões primeiro, ou se deve fazer ou não. Tá? Mas, de fato, a estratégia seria skimming. Se você, por acaso, for ler as questões antes do texto, seria skimming. Só respondendo brevemente, mas eu vou chegar lá. Ok? Bem, então tudo isso aqui você vê mais detalhadamente no texto que eu deixei na nossa plataforma e também na nossa primeira aula. Ok? Depois nós temos aqui Scanning e Search Reading. Scanning ele é de fato para você encontrar palavras no texto, então isso aqui é praticamente o que nós mais vamos trabalhar aqui hoje. Tá? E o Search Reading é para você encontrar ideias, ok? Principalmente quando nós temos maior dificuldade para, vamos dizer, definir quais são as ideias em termos de palavra-chave, né? Quais são as palavras-chave que representam as ideias que estamos procurando. Tá joia? Bom, you careful reading, né, é uma leitura, né? This involves reading slowly and carefully. Então é quando você lê cuidadosamente, detalhadamente. Então qual é, como eu falei, a reação, né, da maioria das pessoas, principalmente se veio para a prova sem fazer um tipo de treinamento? É começar por aqui, careful reading. Você faz careful reading no texto inteiro. Você pega o texto e faz aquela leitura detalhada ali, né? Principalmente diante da importância do concurso, diante do peso que ele tem para você. Só que se você fizer diretamente isso daqui, você vai ter, de fato, problema na execução da sua prova, ok? Eu diria que nós temos até, vamos dizer, em termos de extensão de questões, o TPS ele é até um pouco menor do que certos exames internacionais. Né? A IELTS, por exemplo, nós temos 40 questões, são 40 questões, né, de múltipla escolha, 3 textos. Aí, esses 3 textos têm que ser lidos, né, e as 40 questões respondidas dentro de 60 minutos. Então, para a pessoa fazer esse tipo de exame, não basta ela ter um domínio do inglês, um bom inglês. Obviamente isso ajuda, mas tem que haver um tipo de treinamento com base nessas estratégias para a pessoa conseguir fazer dentro dos 60 minutos, certo? Então, é, de certa forma, o que nós vamos fazer aqui, tá joia? Obviamente, essa daqui também é uma prova longa, também é uma prova extensa, e você precisa, sim, de estratégias para ter sucesso, para fazer a prova com tranquilidade, para fazer a prova com precisão, ok? Então, nós aplicamos, sim, todas as ferramentas Skimming, Scanning, Search Reading e Careful Reading, porém, Careful Reading você aplica onde você realmente precisa, ok? E não no texto inteiro, tá joia? Bem, então, vamos aqui ao primeiro texto. Quando for necessário, eu volto aqui do lado, ok?
Bem, nós temos aqui, você pode observar, eu vou reduzir aqui um pouco a imagem, tá? Só para ter uma noção da página inteira. Tá? Observem aqui, você tem um texto que é uma coluna inteira, né? E na coluna da direita você tem as questões. Né? As provas atuais nós temos 4 textos como esse, né? Em algumas provas 5 textos. Então você realmente precisa dessas estratégias para resolver essa prova com tranquilidade e com método. Tá? Então, o seu primeiro procedimento quando você recebe a prova, né, seria, obviamente, observar o título. Como eu falei na outra aula, nós temos a parte inicial, que seria o prediction, né, que você deve olhar o título da prova, uma imagem, se houver alguma coisa desse tipo, e fazer as suas previsões, refletir um pouco se você conhece o assunto, se você, o que você espera do texto. Né? Como eu disse na outra aula, são 2 perguntas básicas que você deve fazer. Né? O que eu espero do texto e o que eu sei sobre esse assunto. Tá? Obviamente, esse título aqui pode não dizer muita coisa. Tá? Você olha ali, é um título vago, então não dá para você especular muito. Tá? Então, é agora que eu gostaria de entrar na questão que foi feita aqui. Né? Se nós devemos fazer a leitura das questões primeiro ou a leitura do texto primeiro. Okay? Olha, o skimming ele é uma leitura muito rápida. Tá? Então, se você começa a sua prova fazendo skimming do texto, então você tem que levar ali 1 minuto, é uma coisa realmente muito rápida. Tá? Um texto desse tamanho aqui é 1 minuto e alguns segundos, nada mais do que isso. Tá? Então, você poderia ir diretamente para o texto e fazer skimming do texto antes das perguntas. Tá? Porém, ao fazer isso, você vai para o texto sem referência alguma, sem uma especulação prévia, porque o título não nos diz muito. Então, uma opção para criar uma espécie de preparação antes de você entrar no texto seria fazer o skimming das perguntas. Ok? Então, ele também tem que ser muito rápido. Você vai começar aqui, né, da primeira questão até a última, rapidamente, correndo os olhos, sem marcar nada, sem anotar nada, somente para você ter uma impressão geral e formular hipóteses ali sobre o conteúdo. Isso é realmente importante. Né? Normalmente nós partimos, né? Isso é uma coisa da nossa cultura, da língua portuguesa, às vezes vamos diretamente ao texto com uma leitura mais detalhada, mais profunda, né? E é interessante entender que essa é a forma que é ensinada para os nativos lerem os textos em inglês. Tá? Então, agora, para ser mais preciso, né, na pergunta e mais ao ponto aqui, né, se eu devo ler as questões antes ou depois. Eu acho que nós podemos estabelecer critérios. Se você tiver um título que ilustre claramente qual é o tema, e você consiga fazer reflexões prévias em cima do título, eu acho que você pode fazer essas reflexões sobre o título e partir para o skimming do texto. Um segundo cenário, se você não tem título, ou se você tem um título muito vago, tal como esse, você pode fazer skimming das questões primeiro, para que você tenha uma noção do que o texto pode abordar. Ok? Mas é somente para isso, tá joia? Somente para você levantar o tema e especular sobre o que você espera do texto. Tá? E também para você refletir sobre o que você sabe em relação àquele assunto. Joia? Então, a recomendação aqui para esse tipo de coisa é vocês fazerem um treinamento. É uma coisa até mesmo... são 2 possibilidades, são 2 estratégias. E seria interessante cada um de vocês verificar qual funciona melhor. Então, por exemplo, aqui nessa prova nós temos 2 textos grandes e 2 menores. Então, na próxima prova, né, na próxima semana, você pode treinar isso. Fazer skimming da questão primeiro
e depois skimming do texto. E vice-versa, começar diretamente pelo texto e chegar a uma conclusão, depois do treinamento, com algumas questões, qual funciona melhor para você. Ok? Mas eu diria que se você tem um título que já deixa bem claro qual é o tema, isso seria desnecessário. Tá joia? Bem, vamos lá. Eu não sei se todos que estão assistindo agora aqui a aula, ou que vão assistir a aula futuramente, já assistiram a primeira aula, né, e já leram o texto, e também se fizeram a prova. Tá? Mas para quem estiver, né, assistindo aqui agora ao vivo, né, e para quem assistir depois também, um aspecto muito importante ao longo dessa aula é você perceber o que foi diferente aqui em termos de procedimento do que você fez quando você resolveu a questão. Tá? Então, por isso que eu pedi para que vocês resolvessem a prova previamente. E assim vai ser com todas as próximas provas. Tá? A intenção é que você resolva, depois venha assistir a aula e, com isso, faça comparações dos seus procedimentos com os procedimentos que eu vou comentar aqui. Tá? Então, isso realmente, você resolvendo a prova anteriormente, aumenta muito o seu aproveitamento da aula. Ok? Bem, então vamos lá. Obviamente eu não preciso ler o texto aqui com vocês, né? Vou considerar que todos já leram, já fizeram a prova antes. Tá? Mas o procedimento, em primeiro lugar, seria esse. Faça skimming e não o careful reading do texto em primeiro lugar. Ok? Bem, depois o próximo ponto, você vai, obviamente, ler o comando da questão. Né? Aqui na minha legenda eu já inseri aqui o gabarito, tá? Eu marquei aqui de verde as corretas, né? E de vermelho as que estão erradas. Tá? E agora vamos ao seguinte, você vai à questão número 1. Tá? Se você não fez o skimming previamente, então você pode fazer o skimming da questão inteira. Tá? Você pode ir aqui do comando da questão até o quarto item. Tá? Depois você vai no ponto principal aqui. Tá? Você vai para o item número 1. E agora é o momento de você fazer aqui no item número 1 o careful reading. Tá? Então, esse momento aqui não tem jeito. Não cabe mais, não cabe somente skimming. Você precisa de careful reading, leitura detalhada, observando todos os detalhes. Tá joia? E é muito importante vocês se acostumarem com essa nomenclatura, tá? Você ter clareza do que você está fazendo em cada momento. Ok, agora pessoal, vamos aqui. Observe que todas as questões estão com algumas marcações aqui. Qual é a estratégia principal para você resolver prova de múltipla escolha em inglês? Tá? A partir desse ponto, né, você faz o careful reading da questão, você precisa marcar palavras-chave. Bem, e como é que isso funciona? Como vocês podem ver aqui, eu marquei somente substantivos. Tá? Obviamente aqui eu tenho Nuclear Power Plant, né? é um noun phrase, né? Ou seja, um grupo nominal. Tá? Também pode ser isso. Mas é importante, você pode treinar dessa forma, tá? A minha sugestão é essa, você buscar a palavra-chave, mas vá pelos substantivos. Tá? Por quê? Você tem uma grande chance de encontrar essas palavras no texto para você encontrar o local da possível resposta. Tá joia? Bem, você pode pensar o seguinte, tá, mas eles reescrevem a questão, né? A questão está sempre parafraseando o texto original, então pode utilizar palavras diferentes. Sim, isso é possível. Ao fazer isso, você tem que considerar que você pode encontrar no texto original a palavra em si idêntica. Tá? Você pode encontrar um sinônimo, um antônimo ou um termo correlato lá dentro do texto. Okay? Então você tem que estar preparado para pelo menos essas 4 opções. Okay? Agora,
Ainda assim, tendo essas 4 possibilidades, eu poderia dizer que se você marca os substantivos na questão, você tem muito mais chances de encontrá-los no texto. Se você for pelos adjetivos ou pelo verbo da frase, talvez você tenha mais dificuldade, porque essas estruturas têm mais possibilidade de serem modificadas ou reescritas de uma forma muito diferente, e aí você pode ficar sem referências no texto original. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês que funcionou bem. Tá? Obviamente tem algum tipo de questão que não encaixa dentro desse padrão, mas na maioria das vezes ele funciona, e é importante você treinar e ter noção de que você pode encontrar essa diversidade, tá joia? Encontrar os sinônimos, né, a palavra, né, vamos dizer, a palavra em si, antônimos ou termos correlatos, tá joia? Então, observem aqui. As marcações que eu fiz aqui de amarelo, tá, são exatamente as marcações que estão de amarelo aqui no texto, ok? Então, eu localizei aqui as minhas palavras-chave, tá? E o meu próximo procedimento é fazer scanning no texto em busca dessas palavras. Em busca das palavras, dos sinônimos, tá? Tem que estar preparado, aberto para isso. Em busca das palavras, dos sinônimos, tá? Dos antônimos, talvez, né? Ou dos termos correlatos. Então, se você determina aqui a palavra-chave e você volta ao texto, olha só, observe que o scanning, você simplesmente corre os olhos, né? Eu estou ali com a minha mãozinha ali, rapidamente. Você pode literalmente correr os olhos numa velocidade razoável e você vai ver que aqui eu pude encontrar as palavras. Olha, e aqui são exatamente as mesmas palavras, tá? Então, essa daqui na minha busca foi fácil. Qual é a vantagem disso? Quando você busca a resposta de uma questão por palavra-chave dentro desse formato, você é mais rápido do que se você faz uma análise do texto. Uma análise seria algo parecido com o search reading, que é quando você busca ideias. Tá? Então, você deve privilegiar primeiro o scan em busca de palavras, e se isso aqui não for suficiente, aí você vai apelar para o search reading e tentar buscar uma ideia. Tá joia? Mas a questão é localizar a região do texto que você tem a possível resposta. Tá? Então, observe que a primeira... Eu costumo dizer o seguinte, é fundamental você localizar pelos substantivos e você avalia depois se a questão é certa ou errada pelos verbos. Ele pode vir na negativa, tá? Ser invertido de alguma forma, colocar um verbo diferente. Tá? Ok, então aqui nessa questão, ela me diz o seguinte, né? O Toshinori Mizuno was more concerned with the radiation he was exposed to while he was at the nuclear power plant than with the fact that his art challenged the Japanese established rules. Ok? Então, ele estaria mais preocupado com a radiação do que com o fato da sua arte desafiar as regras japonesas, né? Desafiar a lei. Então, você observa que a sua resposta está aqui nesse ponto, então agora você pode fazer naquela região o seu careful reading. Aí sim você analisa cuidadosamente para ver se isso daqui procede ou não. Ok? Então, aqui nós temos he was more concerned, né? Aqui nós usamos outros adjetivos, né? He was terrified. Ok. Quando ele estava tentando a foto, né, que ele queria. E aqui nós temos um outro ponto. He was also terrified of the radiation. Então, você vê que, em primeiro lugar, ele estava mais preocupado aqui, né, dele ser descoberto, ele estar quebrando as regras, etc., do que
com a radiação, no texto que ele colocou em segundo lugar. E qual foi a estratégia da questão? Exatamente colocar, né, inverter essa ideia. Ele estava mais preocupado com a radiação do que com o fato, né, dele ser descoberto ali. Okay? Então a nossa questão está errada exatamente por conta desse motivo. Ela foi literalmente invertida. Okay? Bem, a questão 2. Observem aqui, eu utilizei employers, tá? Que são os empregadores, né? Que se tornaram ativistas políticos, né? Em 2011. Normalmente, quando você tem ano, data ou nome, ele é um ponto fundamental para você fazer o seu scanning. Então, vá diretamente no número e procura, né? E você pode ver que é certo, é bem certo, olha. Então, eu marquei aqui as palavras-chave de vermelho. Se você fizer o scanning no seu texto aqui do início ao fim, você encontraria as respostas, né, aqui, ó, bem aqui onde tem a data. Olha. Então, os outros termos estão aqui. Tá? Aqui tem art, artists, encontrei outros aqui. Né? E aqui nós percebemos que não são os empregadores, né, da empresa de Fukushima que se tornaram ativistas, né, depois do acidente de 2011. Ele começa já aqui de cima falando dos grupos né, dos artistas, né? Quando ele define esse próprio grupo, aqui a Six-Person Collective, ok? Artists, então nós temos aqui artists de novo, e aqui ele fala dessa guerrilha, né, que foi criada, então, né, desde 2011. There is a logic to their 7 years of guerrilla art that has become clear since the nuclear disaster of the 11th of March 2011. Né? Então, aqui é perceptível aqui. Aqui ele também menciona novamente, olha, all the young artists que estão envolvidos, ok? Então, eu diria que essa é até uma questão relativamente fácil. Está claro aqui que os que se tornaram ativistas são esses grupos de artistas e não empregadores da empresa. Né? Mas observem aqui que mais uma vez funcionou. Pela palavra-chave foi possível encontrar aqui. Pelo ano, principalmente. Ok? Ok, na questão 3, agora são as que estão marcadas de azul. Ok? Então, eu marquei novamente Artist, Trouble, Dogmas, né? E aqui o Artistic Milieu. Bem, o que nos diz a questão? Que os japoneses, né, the Japanese in general are enthusiastic about artists who get in trouble. Eu diria que talvez quando você chega nesse ponto da questão, após o skimming, você já seja capaz de resolver isso aqui. Tá? Primeiro, nós temos aqui no início essa primeira frase, olha, tá vendo? In Japan, there is no kudos in going to jail for your art. Então, isso aqui já nos dá uma pista. Né? Bending the rules, let alone breaking them, né, is largely taboo. Então, aqui são duas pistas aqui, né, de que isso aqui está errado. E aqui no final, onde ele menciona, né, aqui, termos correlatos, né, termos relacionados a get in trouble, nós temos aqui subversiveness, né, isso aqui nos aponta também. A última frase também, observe, the work look like a crime, né, que vai ser o papel da mídia, né, fazer com que o trabalho pareça com crime. Tá? Então, eles de fato não são entusiasmados aí com os artistas. Né? Aqui, eu acabei marcando posteriormente, né, if only anyone noticed, porque ninguém de fato nota esse tipo de arte que é comentado aqui. Okay? Mas eu diria que eu localizei essa questão inicialmente, principalmente aqui por esse termo, tá? E o inicial. Ok. Bom,
Então, você resolve por aqui, correto? Ela está de fato errada, né? Como vocês podem ver, isso não é uma coisa bem vista no Japão, e ela é pouco notada, a mídia vai noticiar isso como crime, ok? Então ela está errada por conta da forma como foi colocada o adjetivo aqui. É interessante que você localiza por outras palavras, mas avalia aqui nos verbos, nos adjetivos que são inseridos ali. Ok, a questão 4, né, que é a nosso item, né, na verdade item correto aqui, você tem um nome, o que também facilita muito. Esse aqui eu acabei não marcando aqui, olha. Tá? Então, fazendo o seu scanning pelo nome, você já encontra logo aqui no início. Tá? Obviamente o nome dele é mencionado em outros momentos, mas, na verdade, esse é o seu papel. Fazer o scanning, localizar onde está a informação e analisar qual delas responde a sua pergunta. Tá? Bem, aqui o kit de radiação, né, a roupa, e o próprio termo radiação. Né? Então aqui eu localizei o nome, localizei o termo, radiation, regulation, radiation kit. Então, se eu encontro as palavras-chave por aqui, isso é um indicador de que minha resposta pode estar por aqui. Bom, aqui no item, Mr. Mizuno believes the radiation kit protected him from more than the radiation area. De fato, né? Você pode perceber isso aqui pelo parágrafo, né? Ele trabalhou aqui na usina disfarçado, né? Porque ele de fato acreditava que aquilo ali, né, o protegia muito além da radiação, né, que era de ser descoberto ali, né, dentro da usina. Então aqui o verbo, né, uma análise simples, né, se ele estava usando, né, a roupa ali especial para aquele tipo de coisa, para se disfarçar, ele acreditava que aquilo o protegia, obviamente, né, de ser descoberto. Ok? Bem, então agora uma reflexão interessante é o seguinte. Observe aqui na primeira questão que você resolveu a questão 29 sem explorar exatamente todas as passagens do texto. Tá? Você tem muita coisa que é pontual. Então, se você começa o texto fazendo o seu careful reading, gastando muito da sua energia, do seu tempo aqui, pode ser que você gaste a sua energia em passagens ou em vocabulário que não vão responder questão alguma ao longo da prova. Ok? Então, ao estabelecer aqui as estratégias, você vai filtrar, né, aquilo que é digno de skimming, você vai estabelecer padrões, né? Quando você vai fazer scanning ou search reading, e por fim, aquela parte precisamente delimitada onde você vai fazer o seu careful reading. Então você já tem que fazer aqui nas questões, obviamente, né? Mas ao fazer isso você delimita onde você realmente vai dar a sua atenção e gastar a sua energia. Ok?